Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para mais uma aula de matemática para os concursos, que faz parte da nossa playlist de Matemasa, a matemática do Masa. E hoje nós vamos estudar a multiplicação e a divisão com números fracionários. Além de ser fundamental este conteúdo para quaisquer concursos, ele também é fundamental para os estudos escolares. Para multiplicar números racionais na forma de fração, devemos multiplicar os numeradores, ou seja, a parte de cima da fração. Na sequência, multiplicar os denominadores, ou seja, a parte de baixo da fração. Usar a regra de sinais quando necessário e quando possível fazer a simplificação. Vejamos o exemplo que nós trouxemos para vocês. Menos 4/5 vezes 3/7. Utilizando o enunciado, nós vamos multiplicar primeiro os numeradores. 4 e 3. 4 vezes 3, 12. Depois os denominadores. 5 vezes 7, 35. Não vamos nos esquecer da regra dos sinais. Menos vezes mais dá menos. Então, na verdade, a fração resultante é menos 12/35. Agora, vamos tentar simplificar. Neste caso, não é possível, já que 12 e 35 não são números múltiplos. Então, a fração resultante ficará assim mesmo, menos 12/35. Nesse caso, o resultado é uma fração irredutível, pois não pode ser simplificada. Para dividir números racionais na forma de fração, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, usando também a regra de sinais e a simplificação do resultado quando possível. Aí nós trouxemos dois exemplos. 3/5 divididos por 2/3. Neste caso, nós mantemos a primeira fração, 3/5, invertemos a segunda, que é 2/3, passa a ser 3/2 e multiplicamos uma pela outra. Primeiro, vamos multiplicar a parte de cima, os numeradores. 3 vezes 3 dá 9. Depois, os denominadores, a parte de baixo da fração. 5 vezes 2 dá 10. Logo, a fração resultante é 9/10. Ou seja, quando eu divido 3/5 por 2/3, eu obtenho 9/10. Neste caso, também é uma fração irredutível, já que numerador e denominador não são múltiplos. Segundo exemplo, menos 5/4 dividido por 3/2. Neste caso, eu mantenho a primeira fração, menos 5/4, e inverto a segunda fração, 2/3, e multiplico as duas. Menos 5/4 vezes 2/3. Primeiro, eu multiplico os numeradores, a parte de cima da fração. 5 vezes 2 dá 10. Cuidado com a regra dos sinais. Menos e mais é menos, logo é menos 10. Na sequência, eu multiplico os denominadores, a parte de baixo da fração. 4 vezes 3 é 12. Note que a fração resultante, menos 10/12, ela pode ser simplificada.
Porque o 10 ele é múltiplo de 2. E o 12 também é múltiplo de 2. Logo, menos 10 dividido por 2 é menos 5. 12 dividido por 2 é 6. Quando eu atinjo este número, 5 sextos, menos, na verdade, 5 sextos, ela é uma fração irredutível. Portanto, pessoal, o resultado da divisão de menos 5 quartos por 3 meios é igual a menos 5 sextos. Na sequência, depois da multiplicação e divisão com números fracionários, nós vamos estudar uma outra forma de representar as frações, os chamados números decimais. Os números decimais exatos e as dízimas periódicas também pertencem ao conjunto dos números racionais. Mas isto nós vamos estudar, portanto, num próximo encontro. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal!